deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar o nosso culto. Peço que irmãos abram a Bíblia. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 8. 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 8. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Glória a Deus. Hoje temos a grande alegria de relembrarmos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Ele que é a nossa esperança, que não pode ser destruída, uma herança que está segura em Cristo Jesus. Não existe nada e nem ninguém que possa oferecer para nós nessa vida a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Se nós temos o que comer, o que vestir e um destino eterno seguro, é porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele se entregou por nós e nos salvou. E hoje nós vamos mais uma vez relembrar isso aqui. Mais uma vez, porque essa é uma notícia que, apesar de nós falarmos sempre nela, ela é a grande razão da nossa alegria. A grande razão de estarmos presentes aqui reunidos é a nossa grande esperança, Cristo Jesus. Então, como eu gosto de frisar, não é mais um culto, não é mais uma ceia, é o seu culto contínuo ao Senhor e mais uma vez o relembrar do que Cristo fez por nós. Amém? A nossa esperança, o nosso motivo de alegria, que jamais poderá ser destruído, porque estamos seguros em Cristo Jesus e ninguém poderá nos arrebatar de suas mãos. Ele é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, ó Pai. Reconhecemos que nada somos e não merecemos nada do que o Senhor fez por nós, mas em Ti está a nossa esperança, em Ti está a nossa alegria, o motivo de estarmos reunidos aqui nessa noite, Senhor, cultuando a Ti, participando mais uma vez do memorial, a ceia do Senhor, para relembrar o que o Senhor fez por nós.
pelo grandioso feito de morrer na cruz em nosso lugar e nos salvar. E ao terceiro dia ressuscitar, trazendo esperança de vida eterna para todos nós. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa esperança é segura, ela é firme. Não é algo que, quem sabe, acontecerá, mas certamente há de acontecer sim, quando chegar a hora que o Senhor designou, que o Pai designou. E nós aguardamos este momento com alegria, Senhor, e queremos aqui nessa noite expressar nossa gratidão a Ti, expressar nosso louvor e a nossa adoração por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Mais uma vez nós queremos Te agradecer e Te louvar por Jesus Cristo, pelo Filho enviado, o Filho que mostra plenamente o amor de Deus. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos e Te pedimos a bênção sobre este culto, ó Pai, que seja conforme o Teu agrado, em nome de Jesus, e abençoa também depois, ó Pai, a assembleia que teremos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Eu vou igreja se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Noite de celebração, né? Recordamos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, amém? Vamos estar louvando o Senhor nessa noite, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. É um tempo de festa. Fala para a pessoa que está lá, meu irmão. É um tempo de festa nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer um ajustezinho aqui, irmãos. Declare: esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Esse é um tempo. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Se reúne aqui diante do trono do Rei.
as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Declare festa, festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei. Cantamos de alegria, oh, dançamos, dançamos de alegria, pulamos de alegria, pulamos de alegria, oh, se você pode gritar, gritamos de alegria, oh, declare, é uma festa, festa, alegria, essa de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Cantando festa, festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei, do Rei dos Reis, de alegria, oh, nós dançamos, dançamos de alegria, pule no seu lugar, pulamos de alegria, oh, gritamos, gritamos de alegria, oh, cantamos de alegria, cantamos de alegria, oh, dançamos, dançamos de alegria, oh, pulamos, pulamos de alegria, oh, gritamos de alegria, oh, A ti, Senhor, só a ti. Seu nome é Jesus. aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? É bom celebrarmos o nome de Jesus, amém? É para Ele que nós cantamos, é para Ele que nós vivemos, a nossa vida é para o Senhor Jesus, amém, aleluia. Declare assim comigo: estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Declare Ele, Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo,
prazer, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E para Ele, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, sim, é Ele. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele, a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. 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 E Ele virá. Oh, aleluia, glória a Deus. Sim, Ele virá. Diga, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele, por Ele que eu estou a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai, aplaudimos o teu santo nome, Senhor, nessa noite. Aleluia, Senhor. Declare assim comigo no início. No início era essa palavra, com Deus, o mistério de sua glória, o mistério de tua glória, sem ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior, sem nada vai. Então diga: ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ele venceu a morte. Nós temos vida através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus por isso. Ele venceu a morte. Declare: a morte, a tumba, o céu te pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Sim, teu é o reino, tu é agora e acima de todo nome. Mais uma vez declare: sim, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitar. Ele ressuscitou e nós nele estamos. Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Sim, teu é o reino, tu é agora e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome, poderoso esse nome.
Aleluia, aplauda o nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Podem sentar, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Vamos então para o nosso momento em que vamos ofertar, dizimar, continuar cultuando a Deus com alegria, sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Primeiro livro de Crônicas 29:14, Davi expressa, que eu gosto de volta e meia repetir: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Amém? Como sempre, gostamos de reconhecer que tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus. Nossa vida só foi e só é possível continuar acontecendo e existindo por causa da bondade de Deus e do seu poder. Amém? E de sua provisão sobre nossas vidas. Então vamos agradecer nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque temos, ó Pai, o privilégio de neste momento cultuar a Ti, sendo, ó Deus, gratos e expressando a nossa alegria, ó Pai, e reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós, nos sustentado, e tudo que na verdade ofertamos vem de Ti, Senhor. Tu és o dono de tudo, Senhor, do ouro, da prata, de nossas vidas, e nós queremos Te agradecer pelo sustento, pelo cuidado, pela provisão, e queremos neste momento expressar com alegria, ó Pai, a nossa gratidão a Ti, reconhecendo que Tu és o nosso provedor. Muito obrigado, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, enquanto o louvor estiver ministrando, as duas fileiras à minha direita vão entregar neste gasofilácio e as duas à minha esquerda neste outro gasofilácio. Você que deseja dizimar e ofertar por Pix, nós pedimos que você dê preferência a esta chave Pix aqui vermelhinha e coloque ali se é dízimo ou se é oferta, né? Discriminar bonitinho ali para abençoar e ajudar o trabalho da tesouraria. Amém? Enquanto o louvor ministra, vocês podem dizimar e ofertar. Encontrar-me contigo,
Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Esta é uma noite memorável. Nós temos a oportunidade de celebrar a morte do Cordeiro, na certeza de que ele não permaneceu morto. Amém? Jesus e esta é a nossa garantia. Na última semana nós falamos do selo, ou seja, nós estamos selados. Amém? E isso deve nos trazer a tranquilidade de meditarmos nesse selo, trazer à nossa memória que Jesus morreu por nós, mas que ele ressuscitou, e essa é a garantia de que um dia ele voltará para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: e isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados para o mundo. O que nós temos que salientar, irmãos? A ceia como memorial, ela precisa trazer à nossa mente de que o sacrifício de Jesus não foi um sacrifício barato. Jesus morre com muito sofrimento. A grande prova disso é que lá no Getsemane, quando ele tem a compreensão total do que seria esse sofrimento na carne, ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus tinha plena consciência do sofrimento que envolveria morrer pela humanidade condenada. E o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele diz: olha, o que eu recebi, eu também estou passando a vocês. Então não façam isso de forma indigna. Não comam e não bebam do cálice de forma indigna. E quando a gente se pergunta o que é de forma indigna, é sem discernir o sangue e sem discernir o corpo. É sem discernir de que, nascidos de novo, nós não somos mais escravos do pecado. De que aquele que se fez homem por nós, ele era santo e continua sendo santo, perfeito, justo, mas ele se fez pecado por nós. Portanto, cabe a nós respondermos a isso, vivendo também uma vida de santidade. Pecar, todos nós iremos pecar. Quem disser que não tem pecado, já cometeu o pecado, porque é um mentiroso. Mas escolher viver uma vida de pecado é uma decisão que todos nós temos que fazer todos os dias. Escolher abandonar o pecado. Escolher abrir mão das coisas que massageiam o nosso ego, que massageiam a nossa mente, que massageiam a nossa carne, e escolher fidelidade a Jesus Cristo. Eu quero nesse momento dizer que esse pão e o que vocês vão receber não se transforma no corpo de Cristo.
não acontece uma transubstanciação, nem uma consubstanciação. Ele não passa a receber elementos do corpo de Cristo. Ele é um memorial, é um símbolo, mas com grande significado espiritual. E se a gente come e bebe de forma banalizada, nós estamos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Então, enquanto o Ministério de Louvor canta, eu gostaria de dizer também que essa ceia não é da Igreja Batista, é de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, batizados em uma igreja genuinamente evangélica, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que têm decidido viver uma vida de santidade. Essa ceia é para você que quer celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Então feche os teus olhos nesse momento, levante a Deus a sua oração, e à medida que você entender que deve participar da ceia, eu queria que você, enquanto o Ministério de Louvor canta, os elementos serão distribuídos, mas eles vão esperar vocês, todos aqueles que vão participar, ficarem de pé. Gente, espera o pessoal ficar de pé. Qual foi a minha orientação? Espere as pessoas que vão cear ficar de pé para servir. Deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padecer e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me um graça e luz para minha santificação.
participar da ceia e receber os elementos? Amém. Então, Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Jesus sofreu, irmãos, para que se tornasse homem e assumisse a forma humana. De verdade, esse pão não transforma no corpo de Cristo, mas ele deve ser suficiente para nos levar àquele momento de sofrimento e entender que foi graça de Deus. Senhor, nós consagramos a Ti essa cerimônia, Senhor. E este elemento que representa o Seu corpo, que o Teu Espírito traga à nossa memória quão grande sacrifício foi realizado por nós. Jesus se fez homem, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte de cruz. Participemos todos do corpo de Cristo, irmãos. Sinta-se livre para adorar o nome do Senhor, para bem dizer o nome do Senhor. Adore ao nome do Deus Todo-Poderoso. Jesus se fez homem para que você tivesse vida eterna. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue de Jesus foi derramado, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Era preciso o justo morrendo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos. E Jesus se entregou. O sangue de Jesus não encobre pecados, Ele perdoa pecados. Ele nos purifica. Ele nos faz limpos, alvos mais que a neve. Nós colocamos diante do Senhor este cálice, Senhor, que simboliza o Teu sangue que foi derramado por nós. Sangue esse que nos purifica da nossa condenação, do nosso pecado, que nos liberta da nossa condenação, Senhor, e que nos faz livres diante de qualquer acusação de Satanás. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, Senhor, e queremos celebrar este memorial uma vez mais. Participemos todos do cálice. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Amém. Podem assentar, irmãos. As crianças até 12 anos podem subir para o ministério infantil. Vocês podem subir. Abra sua Bíblia comigo no texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 12 e 13. Jeremias 2, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: fiquem espantados com isso, ó céu, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, feche os teus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor pela palavra. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora
em que meu coração anseia ouvir tua voz. Queridos, o tema da nossa meditação hoje vai ser o perigo a luzinha remeia não está funcionando. O que deu no Bregnite? O perigo das cisternas rotas, a ilusão da autossuficiência e a plenitude do manancial. Eita pega. Imagina caminhar o dia inteiro por um deserto escaldante sob o sol impiedoso. Seus lábios com certeza ficariam rachados, sua garganta queimando, as suas forças já estão no fim, e de repente diante de você se abre duas opções. À direita, uma fonte de água cristalina, pura, fria, jorrando continuamente da rocha profunda. À sua esquerda, um tanque artificial de concreto, rachado, cavado no chão, contendo apenas um palmo de água barrenta, morna, estagnada e cheia de larvas de insetos e insetos que voam sobre essa água. A minha pergunta para você é: qual seria a sua escolha? É óbvio que a resposta seria qual? Qual seria a resposta óbvia? Ninguém em sã consciência escolheria o tanque de água estagnada. Iria optar pela fonte de água viva. No entanto, queridos, o profeta Jeremias se levanta nos pátios do templo para dar um veredito assustador. Espiritualmente, é exatamente isso o que o povo de Deus havia feito. O texto de Jeremias não é um sussurro, não é uma fala tranquila. O texto é: fiquem espantados e horrorizai-vos. O profeta Jeremias aqui chama todo o cosmos, toda a criação, como testemunha jurídica de que o povo havia quebrado a aliança que Deus havia feito com eles. Deus convoca sol, luas, estrelas para presenciarem um escândalo sem precedente. Os céus, que continuamente obedecem a Deus, os astros que se mantêm em suas órbitas, onde foram colocados pelo Criador, são chamados a entrar em estado de choque e desolação diante da mais incompreensível estupidez humana. Esse escândalo de escolher as cisternas rotas não é um escândalo que somente revela uma insanidade, mas seguramente a troca sem lógica do infinito pelo nada, o elemento, o eterno pelo temporário. A escolha absurda de preferir um reservatório artificial e barrento a uma fonte natural fria. O veredito do profeta: o pecado não é apenas falha moral, é desamparar a razão espiritual. O profeta traz à tona aquilo que o povo estava vivendo em sua espiritualidade. Haviam adorado a Baal, haviam se afastado daquilo que o Senhor havia colocado diante deles. Jeremias, ele profetiza no declínio de Judá. Ele faz uma profecia anterior à queda, ele faz uma profecia durante a queda, e ele continua profetizando depois que o povo é levado cativo para aqueles que permanecem. Ele continua profetizando, levando o povo ao arrependimento, à consciência do que estava acontecendo.
O cenário histórico, geográfico, revela uma necessidade de entendimento da engenharia. A engenharia da sobrevivência. Em uma área desértica, onde águas frescas, cristalinas, são essenciais para se viver. Quando falamos de manancial, estamos falando de água viva, artesiana, corrente, pura, inesgotável, depende de si mesma. Estamos falando daquelas nascentes de água, onde brota água fresca, onde tem água constante. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ver uma nascente de água. Eu, quando tive no meu treinamento linguístico na Amazônia, tive a oportunidade de ver algumas. É muito interessante você ver a água saindo da terra e não ter gosto de nada. É muito interessante, é uma água diferente. O sabor da água, na verdade ela não tem sabor, né? Mas é impressionante, é fresca. E a cisterna eram reservatórios artificiais, escavados no gesso e no calcário, água parada e turva. E como a região tinha muito calcário, se não fosse passado uma massa de gesso dentro da cisterna, possivelmente ela quebraria. E haviam pequenos terremotos. O calcário, ameaçado pelos microterremotos, geravam rachaduras imperceptíveis. A terra engolia toda a água que era armazenada. Ou seja, criavam-se cisternas, não faziam bem essas cisternas. A água que ali deveria estar para poder cumprir o seu papel, muitas vezes se contaminava pelo fato de ter contato com a terra, de estar sofrendo constante infiltração. E quando o profeta profetiza, ele está falando com o povo a respeito de algo que eles entendiam que era extremamente necessário para a sua vida. Então o profeta, ele traz à mente do povo a revelação daquilo que Deus queria trazer à consciência do povo. O povo havia abandonado a fonte de água viva e escolhido beber água de cisternas que eram completamente rotas. O cansaço da nossa geração. A maior tragédia da nossa geração não é a falta de sede espiritual, mas o cansaço extremo de tentar saciá-la nos poços errados. Pois toda vez que viramos as costas para o Criador, condenamos nossa vida ao trabalho escravo de cavar reservatórios humanos que no dia a dia da nossa maior angústia só nos entregarão lama da frustração, silêncio e vazio. Meus irmãos, nós precisamos compreender que o que Deus estava falando com o povo é extremamente atual, é extremamente moderno. Nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso ao Evangelho, nós temos acesso às revelações do Evangelho. E eu quero trazer aqui alguns perigos, alguns maus que abandonar as fontes de água viva pelas cisternas pode trazer para a sua vida. E a primeira dela é abandonar a fonte de água viva. Pode parecer redundante, mas o primeiro pecado que Israel comete foi dar as costas para quem supria graciosamente as suas necessidades. A palavra hebraica, akzab, ela carrega o peso de um divórcio espiritual. Ela carrega o peso de alguém que está abrindo mão de uma aliança que foi traçada. Ou seja, quando o povo se afasta de Deus, ele abandona a fonte de água viva,
Eles não estão simplesmente abrindo mão da adoração a Deus, mas eles estão abrindo mão daquele que era a razão da existência e da permanência do povo em uma posição de vitória. Uma fonte, irmãos, não depende de fatores externos. Ou seja, Deus como fonte, Ele não depende daquilo que acontece além dele. A fonte, ela gera vida a partir de si mesma. Biblicamente, nós precisamos entender: Deus é a causa primeira e sustentadora de toda alegria e paz. Ou seja, Deus é o fundamento da minha, da sua alegria e da sua paz. Vou repetir isso para você. Deus é o fundamento da sua alegria e da sua paz. Mais uma vez, para você não esquecer, Deus é o fundamento da sua alegria e da sua paz. Abandonar a fonte significa rejeitar a comunhão diária com Deus. Abandonar a fonte significa rejeitar a vida de oração e a dependência do Espírito Santo. Quando nós pensamos na troca irracional, o Salmo 106, 20 diz assim: trocaram a sua glória pela figura de um boi que come capim. Se lembram lá de Êxodo 33, quando eles fazem o bezerro de ouro? E algo que nós temos que entender, irmãos, que abandonar a fonte não é necessariamente parar de vir à igreja. Não é necessariamente parar de frequentar as coisas que acontecem na igreja. Mas é parar de estar sendo renovado pela fonte de água viva. A fonte de água viva, o Senhor Jesus olha para aquela mulher lá no poço e diz: olha, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria uma água viva que faria dentro de você uma fonte que jorraria para a eternidade. Não foi isso que Jesus disse? Se você bebeu da fonte da água viva, é preciso jorrar água viva de dentro de você. Se você verdadeiramente bebeu da fonte de água viva, é preciso emanar água viva de dentro de você. Um sinal que você está caminhando, bebendo água de cisterna rota, é porque você caminha sem paz, sem alegria, sem contentamento, sem estabilidade espiritual, sem entender que Deus é a fonte da água viva. E aí eu quero te dizer o seguinte, meu amado, minha amada. É preciso mergulhar no universo da palavra, no universo da revelação, para nós entendermos o que de fato é a presença de Deus sobre nossas vidas. Até onde Deus está alcançando as nossas vidas. Até onde o Senhor está ministrando as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos recebendo fonte de água viva, mas nós não conseguimos nos nutrir da água viva, nos hidratar da água viva que o Senhor está trazendo sobre nossas vidas. Eu ouvi Jeremias Pereira contar um testemunho que ele pegou 3 pastores presbiterianos e levou para um culto mega ultra pentecostal. E vocês sabem que presbiteriano não crê nesses negócios. E o Gerê falou que cada um sentou, ó, a intimidade. O Gerê falou que cada um sentou em um lugar e depois do culto eles se reuniram. E o pastor durante o culto teve lá manto, xarabacaia e na hora da oferta falou: você é um ladrão, você está roubando a Deus porque você não é dizimista, tal. E ele falou que na hora que terminou o culto ele falou: agora eu vou reunir a pastorada e vou conversar com a pastorada. E chegou para um e falou assim: aí meu irmão, o que você viu? Ele falou: Jeremias, eu sou um ladrão. Eu precisei vir em uma igreja pentecostal para Deus falar que eu sou ladrão, que eu estou roubando Deus no dízimo e na oferta. Jeremias falou: eu não sou ladrão. O outro falou: Jeremias, mas que louvor abençoado.
Que presença de Deus, eu chorei na presença de Deus. E Jeremias olhou para eles e falou assim: a água de Deus passou aqui e eu não vi a água de Deus passando. Porque ele estava muito preocupado em fazer uma análise crítica de tudo o que estava acontecendo. Muitas vezes nós estamos no culto, preocupados em fazer análise crítica com o que o pastor vai pregar, como vai ser o louvor, como vai ser as coisas. E a água de Deus está passando e nós continuamos terra seca. Secos, sem a presença de Deus na nossa vida. O diagnóstico de Paulo, irmãos, a deturpação teológica, descentralizar o Senhor e achar que podemos gerenciar a nossa vida sozinhos. Essa é uma troca irracional. Quando nós paramos de orar buscando a direção de Deus, quando nós paramos de orar perguntando: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Eu não quero mais fazer isso porque eu estou cansada, eu estou cansado. E não parar e ajoelhar e perguntar: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? E entendermos o que a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. No centro da vontade de Deus existe fonte de água viva para aqueles que caminham na presença do Deus Todo-Poderoso. Descentralizar a Deus da nossa vida, esquecer de uma vida devocional, esquecer de assumir uma vida dentro da comunidade dos santos, esquecer que igreja não é só domingo, esquecer que vida de igreja é uma vida constante, é não colocar a Deus na escala de prioridade das nossas vidas. Revela que nós estamos bebendo águas de cisternas que estão quebradas, contaminadas, e estamos abandonando a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito derramado sobre nossas vidas. O segundo mal que nos afeta, irmãos, é a escavação autônoma. O povo não ficou estático após abandonar a Deus. Eles cavaram para si cisternas. A expressão denota autonomia, rebeldia, um ativismo ansioso. Como a alma humana não consegue viver no vazio absoluto, o momento em que deixamos a Deus é o momento exato que pegamos a picareta para cavar um poço substituto. Todas as vezes que nós abandonamos a Deus, nós começamos a buscar fontes de alegria e de paz com a nossa própria força. Tem gente que acha que ganhar mais dinheiro vai trazer paz. Tem gente que acha que casar vai encontrar paz. Tem gente que acha que ter filhos vai ter paz. Tem gente que acha que progredir socialmente, ser reconhecido socialmente, vai trazer paz. Mas sem a presença de Deus, a única coisa que nos sobra é um ativismo ansioso. Se não nos satisfazermos em Deus, pegamos a picareta para fabricar deuses. Eu vou conseguir um cargo melhor, eu vou passar num concurso. Se Deus não te abençoar, meu irmão, você pode ser PhD no que você quiser. Quando Deus fecha a porta, ninguém abre. E Deus conhece a motivação do coração. Quando nós começamos a trocar a glória de Deus, quando nós desvalorizamos aquilo que Deus nos chamou para fazer e ser, quando nós nos esquecemos que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, nós buscamos estabilidade por caminhos que não podem nos dar estabilidade. Porque o homem que conhece a Deus só encontra um caminho de estabilidade, ajoelhado aos pés da cruz de Jesus Cristo.
Você pode continuar cavando com a sua própria força. Você pode continuar remando com a sua própria força. Você pode continuar se esforçando. Mas a paz e a alegria, ela só vem debaixo da presença do Deus Todo-Poderoso. Isso representa um gasto inútil de energia. Isaías 55 diz: porque gastam dinheiro naquilo que não é pão e o suor no que não satisfaz. Muitas vezes nós estamos deixando de gastar com aquilo que realmente deveríamos gastar. Gastar a nossa vida para a glória de Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, de que Deus, Ele não nos chama simplesmente para fazer de nós cidadãos das regiões celestiais. Ele nos chama também para sermos servos de orelha furada. Sabe o que é um servo de orelha furada? Era um servo que recebia liberdade, o Senhor dava a ele liberdade e ele dizia: por amor, eu quero continuar servindo a sua casa. E aí era furada a orelha e colocado um brinco nesse servo. Deus nos chama a sermos servos que o servem por amor. Não é por obrigação. Não é por medo de ir para o inferno. Nós precisamos começar a mudar esta mentalidade. Eu não tenho que servir a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não tenho que ser um dizimista fiel porque eu tenho medo que Deus mande o devorador ou o migrador. Eu não tenho que dedicar a Deus meus dons e os meus talentos porque eu tenho medo que Deus crie uma situação e tire de mim as coisas que eu mais amo. Eu preciso nutrir na minha mente um desejo constante de caminhar em comunhão com Deus e fazer a vontade de Deus para a minha vida, ainda que isso me custe caro. O Senhor Jesus disse: olha, se possível for, passa de mim este cálice. Ou seja, Deus, se puder pular essa parte aí, me deixa de fora. Não é assim? Mas a gente quer servir a Deus, quer que tudo saia muito bem. Quer que tudo fique muito bem. Quer que tudo esteja perfeitamente. Mas nós precisamos entender que nós muitas vezes estamos gastando estamos tendo um gasto inútil de energia. Todas as vezes que você tenta caminhar sem a direção de Deus, você está tendo um gasto inútil de energia. Porque Deus não tem a obrigação de abençoar aquilo que Ele não te mandou fazer. E às vezes nós estamos relutando com Deus, irmãos. Deus está mandando a gente fazer um negócio bem diferente e a gente cresce o zóio para o outro lado e fala: não, eu vou ganhar, olha aí. Eu acho engraçado que tem gente que às vezes Deus chama para a vida ministerial específica e Deus fala com a pessoa fala: não, eu vou ganhar dinheiro e vou investir na obra missionária. Deus não precisa do seu dinheiro. Se Ele está te chamando para ir fazer, pega o seu dinheiro e guarda no banco. Deus não te pediu para ganhar dinheiro para fazer a obra missionária, porque Ele é o provedor da obra missionária. A partir do momento que Ele te chama para ser um trabalhador, a sua oferta não é o dinheiro, deve ser a sua vida. E nós precisamos compreender que estamos cansados e fadigados muitas vezes, porque nós estamos bebendo água de cisternas rotas, e estamos abandonando aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos focando naquilo que Deus não mandou a gente focar. Estamos gastando muita energia. E a gente esbarra com muita gente cansada. Muita gente afadigada que fala: pastor, a vida está tão difícil. Quando eu penso que as coisas estão indo, elas estão voltando. E eu vou te ser bem honesto, que muitas vezes eu não falo, mas a minha pergunta é: será que Deus não tem algo muito maior para a vida dessa pessoa? E essa pessoa está focada naquilo que Deus não chamou ela para focar.
E por isso que nada dá certo. Por isso que nada vai para frente. Que nada é abençoado. Porque nós temos aberto mão daquilo que Deus tem para nos oferecer. Fonte de água viva. As cisternas modernas, produtividade obsessiva, consumismo de alívio rápido e dependências emocionais. As cisternas modernas, elas querem o valor pessoal. Elas querem reconhecimento. Eu sou aquilo que eu produzo. Eu sou corretor. Eu tenho que ser o melhor corretor, e isso não está errado nessa perspectiva. Mas se eu depositar nessa perspectiva a minha satisfação de vida, a minha alegria, o meu contentamento, a minha paz, e não ser o melhor para a glória de Deus, porque eu sou servo de Deus, eu estou equivocado na minha perspectiva de vida. Absolutamente nada, nem ninguém deve ocupar a posição que Deus precisa ter na sua vida. A base da sua felicidade e da sua paz. Todas as vezes que eu procuro encontrar paz comprando algo novo, todas as vezes que eu procuro paz tendo um relacionamento novo, todas as vezes que eu procuro encontrar satisfação naquilo que não traz a glória de Deus, eu estou trazendo para mim uma má perspectiva de beber da fonte da água viva. Existem muitos casamentos que estão fadados ao fracasso, porque os cônjuges estão esperando que a outra pessoa supra necessidades que eu não consegui suprir em Cristo Jesus. Expectativas equivocadas. A primeira aula que eu tive com o meu pastor sobre discipulado, ele me disse assim: olha, casamentos são duas pessoas felizes que decidem viver a sua felicidade junto. Ninguém carrega nas costas a responsabilidade de trazer a plena felicidade para ninguém. Se a pessoa não é feliz em Jesus Cristo, não vai ser num casamento que ela vai ser feliz. Perspectiva equivocada. Beber água em cisterna rota. Muitos filhos se sentem frustrados porque os pais depositam sobre eles expectativas do que eles não viveram, do que eles não conseguiram fazer, e oprimem os filhos. Você vai ser o melhor, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Eu conheci uma moça que o pai e a mãe enfiaram na cabeça que ela tinha que fazer medicina, e a menina prestava vestibular, estudava, fazia vestibular em tudo quanto é universidade desse Brasil, não passava em nenhuma. Ela não tinha capacidade de passar no vestibular de medicina. Isso é algum demérito? Faça uma faculdade que tenha competência de passar no vestibular. Simples assim. Mas porque os pais esqueceram que antes de escolher a profissão que der mais dinheiro, os pais devem ajoelhar e orar: Senhor, o que o Senhor quer da vida do meu filho? Onde ele vai encontrar paz e vai glorificar o seu nome? Onde ele vai ser bênção? Com que profissão o meu filho manifestará a sua glória? Por onde ele for. Porque nós queremos filhos que ganhem muito dinheiro. Qual pai sonha aqui do filho ser pastor ou missionária? Que sonha de todo coração e ora: Senhor, leva meu filho para o campo, leva minha filha para o campo missionário. Porque não dá dinheiro. Nós preferimos que os nossos filhos vão para o inferno do que eles sirvam a Deus na plenitude das suas vidas, se gastando e se deixando gastar pela causa do Evangelho. Porque o valor da missão perdeu o sentido no seio da igreja. Na década de 80, os pais oravam para ter filhos vocacionados. Os pais oravam para ter um filho pastor, uma filha pastora.
Os pais oravam para envolver os filhos no ministério de louvor da igreja, para envolver eles nos ministérios da igreja. Hoje é uma luta conseguir fazer alguma coisa, porque os pais acham que é obrigação da igreja fazer. Não é obrigação da igreja espiritualizar o seu filho, é obrigação da igreja ajudar você na instrução. Mas o seu filho tem que ser espiritualizado lá na sua casa, te vendo orar, te vendo ler a Bíblia, te vendo discipular ele, te vendo ter bom testemunho com o seu marido, com a sua sogra, com o seu sogro. Não é responsabilidade da igreja transformar o filho de ninguém em mega espiritual. Estão bebendo água de cisterna rota. A igreja é participante da espiritualização do seu filho, como de qualquer outra pessoa no seio da igreja. A modernidade tem roubado da igreja a consciência do que é viver a plenitude com Deus Todo-Poderoso. O terceiro mal, a anatomia das cisternas rachadas. A ilusão do conteúdo, dias de euforia e conquistas enchem o tanque, mas as fissuras drenam tudo. O que parece ser um dia pleno quando nós perdemos a visão do que é do reino de Deus, porque quando nós estamos na visão do que é do reino de Deus, nós não nos movemos por aquilo que nós vemos. Amém, irmãos? Nós não nos movemos por aquilo que nós vemos. Tem uma enfermidade, um diagnóstico, não é o fim, não é a morte, é câncer. Eu conheço um Deus que cura câncer. Quando nós estamos bebendo em cisternas rotas, nós não conseguimos passar pelo dia mau. Sabe por quê? O tanque se enche quando estamos eufóricos, ganhamos dinheiro, deu tudo certo, está indo tudo bem, mas quando bate a porta uma luta, a cisterna se esvazia, porque ela não tem condições de se manter cheia, porque ela não é manancial de água. Tem uma crise conjugal, meu casamento vai acabar, vai ter divórcio. Crente caminha por aquilo que crê. Eu creio que Deus pode mudar a situação do meu casamento. Então eu vou tomar posicionamento de crente e vou beber na fonte da água viva. E Deus vai mudar a história do meu casamento. A ilusão do conteúdo. Nem tudo que Deus está abençoando significa que Deus está de acordo. Preste muita atenção nisso. Nem tudo que Deus está abençoando, nem tudo que está dando certo, significa que está dentro da vontade de Deus para a sua vida. Deus permite. Existe a vontade permissiva, a vontade decretiva e a vontade diretiva de Deus. Foque naquilo que Deus está mandando fazer, não naquilo que Deus está permitindo que você faça. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai entender qual é a realidade das coisas. A segunda coisa, o retorno do vazio. A ilusão passa, os aplausos silenciam. A angústia antiga retorna ao fundo do poço. Poço que não tem manancial se não é manancial de água, a água seca. O povo experimentava momentos em que as cisternas estavam secas. E quantos cristãos estão caminhando vazios? Vêm à igreja, escutam louvor, escutam que tem uma semana de oração na igreja, mas não aparece. Sabem que temos pequenos grupos, mas nunca tem tempo para ir. Eu não vou nem falar que quando tem festa ou churrasco, todo mundo tem tempo para ir, porque eu não quero ser repetitivo sobre isso. Mas não tem prioridade. Não quer crescer espiritualmente, não quer avançar espiritualmente. E aí vem o retorno do vazio. O problema não é enfrentar a luta, vou repetir isso para você. O problema é andar com um tanque vazio. Esse é o problema. E quando chega o dia mau, você se sente no direito de estourar, e vai estourar mesmo. Enquanto você não entender que é preciso retornar aos pés da cruz, beber da água fresca,
e beber de novo da água fresca. Sabe quando está no calor que você toma água, toma água, toma água, e no final você continua com sede, mas o bucho está quase pocando de água, não dá tempo de filtrar e você tomar mais, você quer mais água, mais água? Lá em Minas Gerais eles mandam a gente tomar água com limão, que diz que mata a sede. Não sei se é verdade, mas eu tomava. É essa sede que você precisa sentir de Deus. Tem que estar cheio e ainda com vontade de mais. Eu quero mais. Outro problema está em Provérbios 14:12, a água de estagnação. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é o caminho do quê? Da morte. Caminhos que você está percorrendo e está achando que são caminhos de bênção sobre a sua vida. E você está vendo a glória de Deus se esvairindo da sua vida. Você está vendo a presença de Deus indo para longe, porque você está longe de Deus. E o Senhor te traz aqui nesta noite para te dizer que é preciso sair das águas de estagnação. Ai, antigamente eu discipulava 40 mulheres, 50 homens, eu evangelizava. E hoje, águas de estagnação. O que você fez no passado não serve para hoje. O que você fez ontem não serve para hoje. É preciso discipular hoje. Ai, mas eu orava todas as manhãs, eu vinha, eu estava com o pastor fulano, com ciclano, e hoje está fazendo o quê? Cadê sua vida espiritual? Cadê a manifestação do poder de Deus através da sua vida? Cadê o agir de Deus? Cadê água estagnada? Ah, tá bom, já fiz, que maravilha. A água estagnada, ela apodrece, ela fede. É preciso trazermos água fresca, novas coisas. Sairmos desse ambiente do que eu fiz, eu fui. A palavra de Deus se renova sobre nós todos os dias. Ela traz frescor. Ela traz sobre nós aquilo que nós precisamos resgatar, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que na fonte de água viva existe esperança. E é essa água que Jesus está te convidando a viver. Jesus Cristo, a cura para a sede existencial. João 4,14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 7,37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não adianta insistir em cisterna quebrada. Não adianta querer juntar água onde não tem condições de juntar. E não adianta ficar cantando aquilo que já foi. É preciso construir um novo agora e uma perspectiva de futuro. Olhar adiante e dizer: onde quero chegar caminhando com Deus? Quantos frutos eu quero manifestar para a glória de Deus? Ai, eu me perdi. Se ache, meu irmão. É tempo de se achar. Ai, mas você não sabe. Talvez realmente não saiba, mas você também não sabe quais são as minhas lutas. Eu tenho as minhas, você tem as suas. A gente tem que se encontrar em Deus e buscar ajuda para sair de onde a gente está. Talvez nós estamos agarrados no charco de lama, no fundo da cisterna, mas estamos nos acostumando a tomar água podre. E tá bom. E tá bom. Tá gostoso, porque a lama refresca. Há quem goste do cheiro de enxofre. Mas Deus está dizendo: eu tenho água fresca para você. E sabe o que isso significa? Chega das suas desculpas esfarrapadas. Porque diante de Deus todas elas caem.
Ai, a culpa é de fulano. Não, a culpa é sua que não toma posição na sua vida. A culpa não é de ninguém. Ah, eu não tenho tempo. Você não tem tempo porque não é prioridade. Se fosse prioridade, você teria. Ah, está muito difícil. Está difícil porque você não busca força em quem é a única pessoa que pode te ajudar 100%. Espírito Santo de Deus, que já é o selo sobre a sua vida. É preciso encarar os dilemas da vida e entender que Deus faz a parte dele, mas tem uma parte que somos nós que temos que fazer. Ah, eu estou começando a entrar em depressão. Procure um psicólogo, meu irmão. Mas também procure a Deus. Vai mergulhar no Evangelho, vai perdoar questões do passado, vai abrir mão da zinhaca. Para de recapitular as mesmas desgraças a vida inteira. Fala das mesmas coisas, o discurso é o mesmo, a conversa é a mesma, a oração é a mesma, porque não toma posição de vida. Continua mergulhado na cisterna quebrada, achando que está enchendo de água viva, mas é água podre. É preciso renovar. É preciso renovar. Jesus está aqui nesta noite. E Ele é a fonte da água viva. Está com sede? Está com sede? Está com sede? Não parece. Não toma água mineral. Beba da fonte de água viva, que se chama Jesus de Nazaré. Encerramos. Largue a picareta e volte à fonte. Examine as ferramentas que você está usando. O que você tenta sustentar ou construir longe de Deus? O que você está tentando consolidar que você sabe que não deveria consolidar? Você sabe que está tentando bater, construir algo que Deus não mandou você construir. Identifique as rachaduras. Ansiedade, cansaço externo são avisos de vazamento espiritual. Perceba os sinais. Estou cansado demais, desanimado demais. Significa que você está com rachaduras. Porque você não consegue descansar e confiar no que Deus está fazendo. Abandone o esforço próprio. Não remende. A cisterna velha, prostre-se diante da fonte de água viva. Tem água viva para você. Fala com seu irmão aí, tem água viva para você. Pergunta assim, você quer água viva? Existe um rio, irmãos de Deus, para ser derramado sobre a sua vida. Um rio. Quando o rio de Deus flui sobre nossas vidas, Ele tira toda a água podre. Ele tira tudo aquilo que tem nos impedido de avançar espiritualmente. Saia da cisterna. Avance para aquilo que Deus tem para você. Talvez o Senhor está te dizendo, olha, eu quero fazer coisas grandiosas para você, em você, através de você, e você está agarrado à cisterna. E joga água ali, brota água, mas a água suja, contaminada, e você insiste que isso está bom. E fica nesse ciclo de contaminação. O Senhor está dizendo, joga terra nessa cisterna, entulha essa cisterna, porque eu tenho fonte de água viva para você, mananciais de água. Águas que correm do trono do próprio Deus e que querem alcançar a sua vida e querem te fazer olhar adiante e perceber que o Senhor é contigo. O Senhor é com você.
Ele abençoa a sua vida financeira quando você entende que não é por medo que você dizime e oferta, mas é por generosidade. Ele restaura o seu casamento quando ele entende que o que você tem que fazer, você faz, e o sobrenatural é ele que faz. Ele abre portas para você quando você entende que não é a porta que você quer, mas quando você diz: Senhor, abre para mim a porta que o Senhor quer que eu passe por ela, e por ela eu passarei. Quando você descansa nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Ele te diz: eu sou a sua fonte de vida. Feche os teus olhos nesse momento. Fale com o Senhor. Se coloque diante de Deus nesse momento. Fale com Deus. Abandone essa cisterna quebrada. Ore ao Senhor. Clame a Deus. Diga: Senhor, eu quero água viva. Eu quero essa fonte de água viva, Senhor. Águas que vão até o tornozelo, águas que vão até o joelho, águas que vão até a cintura, águas que vão até o pescoço, águas que eu posso mergulhar. Ah, Senhor, eu quero água viva. Fale com Deus. Clame ao Senhor nesse momento, ore ao Senhor. Diga: Senhor, eu preciso de água viva. Oh, Senhor Deus poderoso, vem sobre a tua igreja, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Ore, meu irmão, não cante. Ore. Ore ao Senhor. Clame a Deus. Jesus, sobre este lugar, Senhor. Ah, Senhor, o rio do Senhor, Deus. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Aleluia, Deus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Aleluia. Fonte de águas vivas. Oh, Jesus. Senhor, flui com teu Espírito, Senhor. Gere vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, aleluia. Que flui do teu grande amor. Oh, Senhor Deus. Águas que correm do trono. Aleluia. Águas que curam, que limpam. Em nome de Jesus, ó Deus. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Tudo vai transformar. Pois leva a vida.
coração. Vamos ficar todos de pé nesse momento. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia! Tu és a fonte, Senhor. Vamos cantar o refrão de novo, eu quero beber. Quero beber. Diga isso ao Senhor nesta noite. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Oh Jesus, aleluia, Senhor. Nós estamos te clamando como igreja, Jesus. Estamos aqui diante da tua presença, porque sabemos que tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, a água que flui em nós. Traga, Senhor, um avivamento sobre esta igreja, Senhor. Traga vigor espiritual, traga convicção de chamamento, Senhor. Traga, Senhor, convicção da necessidade de uma vida de santidade. Traga convicção, Senhor, de uma vida de entrega. Traga convicção, Senhor, da necessidade de renúncia, de ouvir a tua voz, de entender a direção do Senhor e de sermos, ó Pai querido, orientados por ti, Senhor. Que não abandonemos a fonte de água viva por cisternas quebradas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a beber a água da fonte da vida, Senhor, todos os dias, para que haja em nós vida, Senhor, que haja alegria, que haja paz, que haja satisfação, haja consciência da tua presença em nós. Espírito Santo de Deus, flui no meio da tua igreja, traga um novo cântico, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, que apesar das lutas, apesar das tribulações, haja certeza de que o Senhor é a força, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o sustento, o Senhor é o guia, o Senhor está conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Flua em nossas vidas, Senhor. Flua em nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Diga pra Ele: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Aleluia. Irmãos, fica de pé. Nós vamos encerrar o culto agora. E eu quero pedir que os membros permaneçam. E você que nos visita, uma bênção ter você aqui com a gente. Que o Senhor te abençoe. Você volte outras vezes. Mas nós teremos uma assembleia agora, logo depois do culto. Tá joia? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua presença.
Te louvar, Senhor, porque nós temos a oportunidade de retornar a beber a água do mananciais de água, Senhor, e abandonar as cisternas, ó Deus querido. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor abençoe cada vida, cada família aqui representada. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor traga vigor, ânimo, Senhor, àqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que estão se sentindo desanimados, ó Deus, que depois dessa ministração o Teu Espírito traga o vigor necessário para continuar a jornada, Senhor. Que o Senhor ministre vida, que o Senhor visite cada lar aqui representado, que o Senhor abençoe cada família, cada casa, Senhor, e que o Senhor revele o Teu propósito, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Nós te oramos e te pedimos no nome santo de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe ricamente, no nome de Jesus. Irmãos, se vocês puderem se deslocar mais para frente, para ficar mais fácil para a gente conversar e trocar aqui as assinaturas, nós agradecemos.